Que Deus abençoe muito a tua vida nessa manhã. Ele tem uma palavra para nós e eu quero repartir com você. O tema dessa semana é prosperidade. Quem aí quer ser próspero? Levanta a mão, quero saber quem quer ser próspero. Todo mundo! Eu também! Quem não quer ser próspero, né? Todos nós desejamos isso. Porque nós entendemos que a prosperidade é uma coisa boa. Ninguém quer coisa ruim, a gente quer coisa boa. E Deus quer prosperar a tua vida, irmão. Deus quer. E eu quero ler um versículo com você. Inclusive, foi muito difícil escolher um texto, porque a palavra de Deus está repleta desse assunto. Prosperidade, bênçãos financeiras, bênçãos em todas as áreas. A palavra de Deus ela é completa e ela está cheia de bênçãos. Mas eu quero ler um versículo só, que está lá em Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. Que eu acho que resume bem a bênção e a prosperidade que vem do Senhor sobre nós. Diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Eu tenho mais duas versões aqui que diz assim na NVI: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. E tem mais uma versão que diz: a bênção do Senhor enriquece e com ela Ele não traz desgosto. É essa bênção que o Senhor quer levar sobre a tua vida, derramar sobre você. Uma bênção que não traz dores. Uma prosperidade que não traz desgosto. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, eis aqui a tua palavra que é suficiente, é completa. Alcança a nossa vida em todas as áreas. A tua palavra, Pai amado, nos confronta e nos corrige. E nos alinha com a tua vontade. E é essa palavra que eu quero repartir hoje com a noiva de Cristo, com os teus filhos. Eu te peço, Espírito Santo, prepara o nosso coração. Esteja à vontade, porque o Senhor é a estrela deste lugar. O Senhor é a razão de estarmos aqui. É por ti, para ti, sempre. Seja bem-vindo, Espírito Santo, para ministrar a tua verdade no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu nunca preguei sobre prosperidade, então está sendo uma novidade para mim, né? Então, eu quero tentar ser muito simples e fazer com que a gente entenda um pouquinho sobre o que é a prosperidade na perspectiva da palavra de Deus. O que Deus pensa? O que Deus diz sobre uma vida próspera, bem-sucedida? O que a palavra de Deus nos ensina? E a gente vai perceber, estudando sobre isso, que prosperidade tem muito pouco a ver com dinheiro. Tem também a ver com dinheiro, mas, irmãos, é muito pouco. A prosperidade que Deus tem para nós, ela é muito mais abrangente. Muito mais abrangente. E a palavra de Deus, ela é um livro de alianças. Eu quero começar falando sobre alianças de Deus, né? Tanto que ela é dividida entre Novo Testamento e Velho Testamento. A velha aliança e a nova aliança. Deus faz alianças com o homem desde Gênesis até Apocalipse. Deus é um Deus de alianças. E no Novo Testamento, essas alianças do Velho Testamento, elas não são invalidadas, mas elas são aperfeiçoadas em Jesus. O que está no Velho Testamento é uma sombra do que Jesus faria ser real e verdadeiro. Então, nós vamos usar muito o Velho Testamento, mas fique sabendo, é só uma sombra. Deus quer fazer muito mais. E Ele vai fazer. E as alianças que Deus faz, elas sempre estão atreladas a uma promessa. Então, quando se trata de aliança, se trata automaticamente de uma promessa. Porque quando Deus se aliancia com alguém, Ele em seguida faz uma promessa. E é assim mesmo na nossa vida, né? Quem aqui já é casado? Quem casou na igreja e fez uma cerimônia e você teve que fazer aquela promessa? Prometo que você é fiel até o fim. Você se aliançou com alguém e você teve que fazer promessas. E a gente tem que se esforçar para cumprir, né? A gente se esforça e cumpre essas promessas. Então, quando nós falamos em alianças de Deus, a gente precisa já entender, existe uma promessa aí. Tem uma promessa por trás disso.
E as alianças que Deus faz, elas são de 2 tipos. Elas podem ser incondicionais e condicionais. Quero começar explicando o que é uma aliança incondicional. Uma aliança incondicional é aquela que Deus promete algo e não depende de mais ninguém para cumprir. Ele prometeu e Ele vai fazer porque Ele disse. Independente se o homem mereceu, se não mereceu, Ele não coloca condições. Por exemplo, quando o dilúvio alcançou a terra, destruiu a terra, quando o dilúvio passou, Deus chamou Noé num cantinho e falou assim: Noé, eu quero fazer uma aliança agora com a humanidade. E essa minha aliança é com o homem e com todo ser vivo. Eu nunca mais vou destruir a terra com dilúvio. Nunca mais. E fala a verdade, irmãos, a humanidade não mereceu um dilúvio a cada 100 anos. A humanidade continua corrupta, má, perversa, mas não dependia do que o homem fizesse. O Senhor prometeu uma aliança incondicional. Eu nunca mais. E Ele tem chuvinha que vem e Ele coloca o arco-íris no céu, o arco de Deus, porque Ele quer nos fazer lembrar, eu cumpro o que eu prometo. Nunca mais. E essa é um tipo de aliança incondicional. Então, não depende de nós. Depende simplesmente da fidelidade de Deus, da vontade de Deus, da graça de Deus, da soberania de Deus. E tem as alianças condicionais, onde Ele se aliancia com alguém e Ele coloca condições para que essa aliança se cumpra. E Deus fez muitas alianças desse tipo. Alianças em que vai depender do nosso comportamento, das nossas escolhas, para que essa aliança se cumpra, para que a gente alcance o que Ele prometeu nessa aliança. Mas uma certeza nós podemos ter, irmãos. Quando Deus faz uma aliança condicional, quando Ele fala assim, eu vou me aliançar com você, mas você precisa fazer isso, isso e aquilo, a parte mais difícil sempre vai ser a dele. Até a impossível. Então, quando Deus propor uma aliança para você, quando você perceber que Ele fez uma aliança e te prometeu algo, e essa aliança é condicionada a uma coisa, vai, cumpre a tua parte, porque a parte mais difícil vai ser sempre a dele. O Deus do impossível vai fazer a parte difícil. E eu quero compartilhar com você, quero que você abra a palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, o livro de Deuteronômio, ele conta sobre o último ano da peregrinação do povo no deserto. Eles ficaram 40 anos peregrinando, e aqui em Deuteronômio é o 40º ano, é o final da peregrinação. É um livro que foca a preparação para entrar na promessa. Eles estão pertinho de pegar, de pisar, de desfrutar da promessa. E nesse livro de Deuteronômio, Moisés começa a relembrar o povo algumas coisas. E ele relembra os mandamentos. Ele começa a falar sobre diversas leis, regras para uma boa convivência na terra prometida. Ele começa a organizar. Tadinho, ele nem entrou lá, né? Mas ele deixou tudo preparado. Ele deixou o povo consciente de como eles deveriam se portar e como deveriam conviver para que desfrutassem por completo a bênção de Deus. Irmãos, a terra da promessa foi uma promessa condicional que Deus fez ao povo. E nós vamos ver aqui em Deuteronômio isso. A terra da promessa seria o lugar onde tudo daria certo. Olha que delícia. A terra da promessa seria um lugar onde tudo que fosse plantado seria colhido abundantemente. A terra da promessa seria um lugar onde as famílias se multiplicariam, onde os negócios seriam abençoados, onde a alegria da liberdade seria restaurada por completo. Seria um lugar onde as mesas seriam fartas, não haveria necessidade de nada, como a pastora Vivi falou, ausência de necessidade. A terra da promessa era um lugar da plenitude, da bênção de Deus, onde Deus abriria os céus de maneira sobrenatural sobre aquela nação. Eles iriam viver um tempo que nunca haviam vivido. Experimentar uma abundância da bênção de Deus que nunca tinham provado. Essa era a terra da promessa. Mas essa bênção era condicional. Ela era condicionada a uma postura que o povo deveria ter. E eu quero ler com você, Deuteronômio 28, alguns versículos.
aqui em Deuteronômio 28 vai listar as bênçãos que o Senhor tem o desejo de derramar. Irmãos, o desejo de Deus de abençoar o teu povo, o seu povo, a sua vida é muito grande. E ele começa a fazer uma lista, mas antes de falar das bênçãos, ele começa o capítulo 28 com uma palavrinha que coloca tudo no seu devido lugar. A palavra se. Esse não está bom, essa versão aí, porque não está no se. Coloca uma versão que comece com se. Ou substituímos por e será que, né? Se, ali. Se. E ele fala assim, se... Eu vou ler conforme está a minha versão aqui, tá bom? Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Mais um se. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E ele começa a falar, olha quanta bênção. Bendito serás na cidade ou no campo. Então não importa se vai ser um empresário num prédio no centro da cidade ou se vai ser um fazendeiro lá na área rural. Será abençoado. Bendito será o fruto do teu ventre, os teus filhos serão abençoados. O fruto do teu solo, aquilo que você intentar em produzir será abençoado. O fruto dos teus animais, até os teus cachorrinhos darão cria saudável, irmãos. Olha que lindo. E as crias das tuas vacas e ovelhas. Alguém tem vaca e ovelha aqui? Benditos serão o teu cesto e a tua vasilha de amassar pão, ou seja, a tua despensa, os seus armários de comida. Bendito será quando entrar e quando sair. Eu amo esse versículo, porque eu fico pensando, onde eu entrar, eu vou ser abençoada. Mas se eu precisar sair, eu também vou ser abençoada. Olha que passagem linda. O Senhor derrotará os inimigos que se levantarem contra ti. Sairão contra ti por um caminho, mas fugirão da tua presença por 7 caminhos. Não se preocupe se levantarem contra você. Não lute. Quem luta por você é Deus. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo em que puseres a mão. O Senhor mandará. Quem ousa desobedecer a Deus? Só nós. Mas aquilo, a natureza obedece. A palavra do Senhor vem em nossa direção em forma de bênção. Quando Ele declara sobre nós, Ele diz que Ele mandará. Mas no 9 vem mais um se. Se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, o Senhor te confirmará como seu povo santo, como te jurou. Assim, todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Irmãos, ninguém vai mexer com você, porque vão falar assim, é filho de Deus, isso aí não mexe. Não mexe. E o Senhor multiplicará muito o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo na terra que o Senhor, com juramento, prometeu aos teus pais que te daria. E olha o que diz o 12. O Senhor te abrirá o céu. Em que campanha que nós estamos, irmãos? Céus abertos. O Senhor te abrirá o céu, seu bom tesouro. E para dar à terra, a tua terra, a chuva no tempo certo, para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Acabou o tempo de fazer empréstimo. Acabou o tempo de falar, irmão, me empresta porque esse mês não deu. Acabou. Acabou. E o Senhor te estabelecerá como cabeça e não como cauda. E sempre ficarás por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, e os guardares e cumprires, não te desviando de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, nem seguindo outros deuses para cultuá-los. E o último versículo 15. Se, porém, tem mais um se aqui, irmãos, muito sério. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, não cumprindo todos os seus mandamentos e os seus estatutos. E ali ele começa a relatar, haverá consequências também.
Existe uma consequência quando eu ouço a voz de Deus e sigo. E existe uma consequência quando eu ouço a voz de Deus porque Ele sempre fala, mas eu não sigo. Existe uma consequência. Esse se é muito importante. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele mostra para nós a bênção e a maldição. Ele aponta para nós um caminho que, se nós escolhermos, vamos ser abençoados, mas Ele também mostra, se nós formos ao contrário desse caminho, haverá uma consequência. Esse Deus é maravilhoso. Ele não nos solta no mundo e fala assim, sigam qualquer caminho e vejam no que vai dar. E vejam que surpresa vos espera. Não, Ele fala assim, eu coloco diante de vocês. Lá no capítulo 30, verso 19, diz assim, ó, o céu testemunha que hoje eu coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele ainda dá um conselhinho no final, escolhe a vida. Escolhe a vida. Deus nos dá o poder de escolha. O que nós vamos escolher? Andar debaixo da bênção ou andar debaixo da maldição? Ah, pastora, mas é tão difícil obedecer tudo que a palavra de Deus fala. É tão difícil fazer tudo certinho. Irmãos, sabe quando que é difícil? Quando a gente acha que do nosso jeito é melhor. Daí, a gente acha que é difícil mesmo. Não, do meu jeito é melhor. Quando a gente acha que tomar um caminho alternativo é melhor, quando na verdade Ele falou, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Siga no que eu estou te falando. Então só é difícil quando a gente acha que do nosso jeito vai resolver. Olha o que diz no versículo 11, 30, 11. A gente pensa que é difícil, olha o que Ele diz. Porque este mandamento que hoje eu te ordeno não é difícil demais. Não é. Nem está fora do teu alcance. Não seria, irmãos, uma injustiça da parte de Deus se Ele prometesse uma bênção para nós, mas Ele colocasse condições dificílimas, impossíveis de seguir? Se Ele colocasse ali para você conseguir entrar nessa bênção, você vai ter que ir de bananeira até lá na terra prometida. De andar com as mãos, não com o pé. Irmãos, impossível, não. Ele fala assim, o que eu estou te pedindo não é difícil, não está fora do teu alcance. A única coisa que eu te peço, me dê ouvidos, escuta o que eu falo e siga o meu conselho. Ande pelo meu conselho. E olha o que diz no verso 14 desse capítulo 30. Ele fala assim, ó, sim, a palavra de Deus, a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que você a cumpra. A palavra de Deus perto de nós, na boca e no coração, nos capacita a cumprir tudo o que Ele nos pede. Tudo. Nós achamos difícil de cumprir porque talvez não estamos deixando a palavra entrar no nosso coração. Ah, eu não concordo com o dízimo, pastora. Dízimo, eu vou para aquela outra igreja lá que lá eles não obrigam. A gente também não obriga. Quem obriga é a própria palavra que nos diz que nós precisamos dizimar. É Deus quem nos pede. Não é uma invenção humana. Ah, pastora, mas agora esses céus abertos aqui é invenção humana. Foi o apóstolo. Não está na Bíblia. Ah, irmãos, uma coisa está na palavra de Deus, que a bênção do Senhor irá nos alcançar. E oferta está desde Gênesis até Apocalipse. Apocalipse? Lá em Apocalipse não é uma oferta em dinheiro, porque não haverá mais valor. Mas os 24 anciões, eles oferecem a coroa deles ao Senhor todos os dias. Vai chegar um tempo em que a oferta vai ser outra. Mas oferta é algo que Deus ama, uma oferta com generosidade, Deus ama. Oferta, sim, não temos como explicar, abre muitas chaves. E a desobediência fecha o céu. Olha o que diz ali no capítulo 28, verso 23. Quando o Senhor está relatando as maldições que acompanham os desobedientes, Ele fala assim, o céu sobre a tua cabeça será de bronze, a terra debaixo de ti será de ferro. Então eu não sei, irmãos, eu não tenho dúvidas. Eu não sei porque existem dúvidas em que caminho tomar. O caminho da bênção é muito melhor. É muito melhor. Deixe essa palavra entrar no seu coração, porque uma palavra enraizada em nós
facilita a obediência, facilita a entrega, facilita a dependência de Deus. Aqui nesse capítulo, Deus está fazendo uma aliança de prosperidade com o povo. Ele está prometendo prosperar esse povo de maneira sobrenatural. Mas é uma aliança condicionada. E essa aliança de prosperidade, às vezes a gente pensa que prosperidade é sinônimo de riqueza, né? Apesar que Deus enriqueceu muitos dos seus filhos. Um deles, por exemplo, foi Abraão. Abraão foi um dos homens mais ricos. Salomão, o homem mais rico. Então, se Deus quiser enriquecer, Ele enriquecerá. Mas a prosperidade é sinônimo de sucesso em uma missão. Prosperidade é sinônimo de sucesso. Jesus foi um homem próspero na terra? Você acha que ele foi próspero? Irmãos, ele não foi rico, mas ele foi próspero. Porque tudo que ele tentou fazer, ele conseguiu. Ele foi próspero, ele teve sucesso na missão. Está entendendo o que é prosperidade? Prosperidade é sucesso na missão. Prosperidade, segundo a palavra de Deus, é a capacidade de cumprir algo que Deus colocou na tua mão ou algo que você intentou em realizar. Se você tem uma família para guiar, a prosperidade é quando a tua família é um sucesso. Se você tem um ministério para servir, a prosperidade é quando o teu ministério é para a glória de Deus e é um sucesso. Se você tem um negócio, uma empresa, a prosperidade é quando a tua empresa é um sucesso. Se você está planejando, fazendo uma faculdade, o sucesso, a prosperidade é quando você consegue chegar no final. Se você está se profissionalizando, quer ser um profissional numa área específica, se você chega lá, se você se profissionaliza, você teve sucesso, você prosperou. Esse é o sucesso, essa é a prosperidade. A prosperidade é quando o teu casamento dá certo, quando você planeja melhorar de vida e dá certo, quando você tem algo que você quer fazer e aquilo dá certo, fazendo de acordo com os princípios de Deus. Essa é a verdadeira prosperidade. E a prosperidade material é a provisão que Deus te dá para alcançar esse objetivo. Você tem um objetivo? Você tem um plano? Você planeja algo? Ande de acordo com a palavra de Deus e Deus vai te dar o material, a prosperidade, o recurso necessário para você alcançar o teu objetivo e cumprir a tua missão. Mas Deus conhece a intenção do nosso coração. Qual é a intenção do teu coração em prosperar? É muito importante a intenção do nosso coração. Ah, pastor, eu quero prosperar porque daí eu quero ostentar, quero comprar aquele Camaro amarelo, aquela Lamborghini laranjada e fazer vrum, vrum, vrum na frente da casa dos meus irmãos. E dar carona para eles, para a igreja, pastora, claro. Qual é a intenção do teu coração em ser próspero? Deus sonda a intenção do nosso coração. Irmãos, qual é a terra prometida que Deus colocou diante de você nesse momento? Qual é o plano que você tem? Você está focado nesse plano para você juntar riquezas? Ou você está focado nessas coisas para que Deus também seja glorificado nelas? Porque a prosperidade precisa glorificar a Deus. E não tem nada a ver com... Não temos nada contra a riqueza, né? Meu Deus, que bênção ter dinheiro, né? Não sei o que é isso, mas... muito dinheiro, né? Porque todos nós temos. Mas ser rico deve ser muito legal, né? Deve ser muito legal. Mas olha que interessante, né? A verdadeira prosperidade ultrapassa a riqueza. A riqueza não é para todos, mas a prosperidade é. Então, talvez você nunca seja rico, mas próspero está ao teu alcance. E vamos entender um pouquinho o que é ser próspero, né? Prosperidade inclui um bem-estar em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Prosperidade, como eu falei, é dar certo na vida. Prosperidade é terminar aquilo que a gente começa. Prosperidade é planejar e conseguir fazer. Prosperidade é sonhar e realizar. Prosperidade é trabalhar e desfrutar. Prosperidade é ter saúde. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde financeira.
A prosperidade ela é muito abrangente. E com base nessa pequena introdução que eu fiz, eu quero falar sobre 5 tipos de prosperidade. A primeira trata da prosperidade integral, que é a prosperidade da nossa alma. Vou começar pelo mais importante, irmãos. Olha o que diz em 3 João 1:2. Terceira João diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, se a prosperidade da nossa alma, se a nossa prosperidade física, no reino físico, fosse medida pela prosperidade da nossa alma, na mesma medida, será que nós seríamos ricos ou seríamos dependentes do Bolsa Família? Se a minha prosperidade fosse de acordo com a prosperidade da minha alma, como seria eu aqui fora? Rica ou dependente do Bolsa Família? Olha como é a prosperidade da alma, irmãos, como ela é tudo. Ela é a primeira. Eu conheço uma pessoa muito rica. Ela não é minha amiga, eu não tenho amigo rico. Eu tenho amigo próspero, né? Mas essa pessoa, ela é rica de verdade. E um dia eu escutei o testemunho dela num congresso de mulheres. E ela estava contando que um dia ela pegou o carro dela de 300 mil e ela saiu de casa planejando se jogar numa ponte, no Rio Atuba. E ela pensou, chegando lá, eu vou desviar o meu carro e eu vou me jogar, porque eu não aguento mais. Só que quando chegou perto do Rio Atuba, ela decidiu passar a ponte e ela falou, eu vou seguir só um pouquinho adiante, vou ver o que dá. E quando ela seguiu um pouquinho mais adiante, tinha lá um Templo das Águias, na época, que não tem mais lá, mas tinha. E ela pensou, eu vou entrar ali, vou ver o que dá. E quando ela entrou, ela foi pega no colo por Jesus Cristo. E Jesus mudou a história dessa mulher. Hoje ela é uma obreira. Hoje ela serve ao Senhor sendo uma obreira. E ela continua sendo rica, mas hoje ela é próspera. Porque a alma dela está próspera. Então, o primeiro passo para uma vida próspera começa com uma prioridade: comunhão com Deus. É o primeiro passo. Sabe por quê? Existem coisas que nós vamos plantar com esse envelope e nós vamos colher. Mas existem coisas que nós vamos plantar no Espírito para colher no reino físico. Existem batalhas financeiras que nós vamos plantar em oração e jejum para colher o milagre. Então é muito mais importante a nossa prosperidade espiritual. Porque é a partir dela que as coisas vão prosperar na nossa vida. É a partir dela. Deus deseja me prosperar, mas esse desejo de Deus está condicionado também ao meu desejo de estar com Ele, de me entregar a Ele, de obedecer a Ele, de me entregar à vontade dEle todos os dias. Então, meu irmão, tenha uma vida com Deus próspera. Se você quer prosperar, comece tendo uma vida com Deus próspera. E Ele vai te prosperando em outras áreas. Esse é o começo da prosperidade. A segunda prosperidade está lá em Josué capítulo 1, verso 8, que é a prosperidade do caminho, que fala sobre uma vida de obediência e direção de Deus. Josué 1:8 diz assim: não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui mostra um dos processos da prosperidade: falar a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. É o começo. A prosperidade não é mágica, ela não vai. Não adianta nem chamar o Getan, tira dessa cartola aí. Prosperidade não é mágica, mas ela é fruto de uma disciplina espiritual, onde a palavra de Deus é a bússola que vai me impedir de desviar do caminho que vai me prosperar e, quem sabe, me levar para um caminho que vai me destruir. A palavra de Deus é a bússola. Aqui Josué estava sendo preparado para uma tarefa muito difícil, que era entrar na terra prometida.
E essa disciplina espiritual que o Senhor fala faria com que ele tivesse sucesso na missão. Essa disciplina ia capacitar ele para cumprir esse propósito, para entrar na terra da prosperidade. Josué entendeu aqui que prosperidade vai muito além de que ampliar uma tenda e aumentar a terra que eu vou plantar, mas envolve conquistar cada pedacinho daquilo que Deus prometeu. Nada pode ficar de fora. E Deus prometeu a prosperidade a Josué nesse caminho. Ele só tinha que prestar atenção ao se de Deus. Se andares, se meditares, se andares comigo. E quando Deus fala de prosperidade no caminho, Ele está falando da jornada da nossa vida. Irmãos, quanta coisa acontece na jornada da nossa vida. Quanta coisa a gente já viveu. Mas se Deus for a nossa bússola, esse caminho, essa jornada vai ser próspera. É isso que Ele está prometendo. A terceira é a prosperidade da esperança. É a prosperidade que fala sobre uma esperança, sobre fazer planos, sobre pensar no futuro. Está lá em Jeremias 29:11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha o que Deus tem para nós, irmãos. Planos de nos fazer prosperar, de nos dar esperança, um futuro. Irmãos queridos, Deus sabe o que faz. E Deus sabe o que está fazendo nesse momento. Aqui a prosperidade é a promessa de um desfecho maravilhoso. Ele está prometendo um desfecho maravilhoso para esse caminho. Mas quando nós não entendemos o momento em que estamos vivendo, se estamos, aliás, mesmo quando nós não entendemos o momento em que estamos vivendo, mesmo quando a gente olha para o nosso momento hoje e não entende, por que estou passando por isso, Senhor? Se nós estamos cumprindo a nossa parte nessa aliança, nós podemos descansar, porque Deus tem plano de prosperidade e paz. Então, talvez você esteja passando por um tempo que você pensa: por que estou passando por isso? Você está fazendo a tua parte na aliança? Se você está, fique em paz. O plano dele é de prosperidade, de esperança e de um futuro. Nesse processo de levar o povo para a terra prometida, eles tiveram que andar por um caminho. Para eles entrarem na terra da promessa, o caminho não foi fácil. Então, muitas vezes, o nosso caminho não vai ser fácil, mas existe uma promessa condicionada a uma postura. E Deus levou esse povo por esse caminho. Não foi fácil, e nesse caminho o povo foi provado. Nesse caminho o povo sentiu medo. Nesse caminho alguns quiseram desistir. Mas o que Deus fez nesse caminho foi sobrenatural. Nesse caminho Ele sustentou o povo de forma que eles andaram e nenhuma sandália se gastou. Isso é prosperidade. Eles já estavam vivendo um pouquinho do que Deus tinha. Nesse caminho não tinha loja de roupa, C&A, Renner, mas eles não tiveram uma roupa rasgada, não precisavam trocar. A palavra de Deus diz que a roupa crescia junto com as crianças. Irmãos, olha que milagre. Você tem filho pequeno, você sabe, né? 2 vezes por ano vai nós, porque criança cresce. Israel não se preocupou com roupa por 40 anos. Nesse caminho não faltou carne, pão e água e não tinha um mercadinho próximo. Nesse caminho Deus estava mostrando um pouco do que Ele faria. Um pouco. Então Deus vai te sustentar no caminho até te colocar naquilo que Ele prometeu. Você só precisa perseverar, confiar. Perseverar e confiar. Porque Ele vai te abençoar. A falta de confiança em Deus levou aquele povo a desobedecer. E esse povo que se rebelou e desobedeceu e quis voltar para o Egito para comer cebola, não entrou na terra prometida. Porque Deus não gosta que duvidem da sua palavra. Mas a partir de uma geração que nasceu no deserto, Deus levantou um povo que creu, que confiou, que se esforçou, que resistiu e que pôde entrar na promessa. Você é desses que retrocedem
ou é desses que avançam? Qual você é, irmão? Qual você é? A quarta é prosperidade frutífera, que diz respeito, irmãos, ao resultado dessa conexão com Deus. Essa conexão com Deus, essa intimidade com Deus, ela vai produzir um fruto, uma prosperidade frutífera. Eu gosto muito do Salmo número 1. O Salmo número 1 fala sobre essa prosperidade, esse multiplicar, essa abundância de Deus. Mas ele também começa falando assim, bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho do ímpio. O que Deus pede é siga o meu conselho. Então, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Às vezes a gente dá errado porque seguiu o conselho do ímpio. Que não se detém no caminho do pecador e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Onde você tem se assentado? E ali diz ainda assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E daí ele fala o fruto disso. Ele será plantado, ele será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e tudo o que ele fizer prosperará. Andar com Deus é muito melhor. Andar pelo conselho do Senhor é muito melhor. A prosperidade de Deus também se manifesta no tempo certo. O tempo de Deus é perfeito. Nós precisamos ser resilientes, perseverantes e não desistir. Não olhe para a prosperidade do seu irmão e se compare. Não olhe para a bênção do seu irmão e se compare, porque Deus age de maneira personalizada. A bênção que Ele tem para o meu irmão é para o meu irmão. A bênção que Ele tem para mim, é outra, é personalizada. Mas sabe como ela é personalizada? Na medida da minha fé e do meu compromisso. Deus vai personalizar a bênção para você na medida da sua fé e do seu compromisso. Às vezes a gente olha para a bênção que caiu sobre a vida do irmão e pensa, a minha é individual, então tomara que seja maior. Mas pode ser que seja maior mesmo, ou pode ser que seja menor, na medida da tua fé e do teu compromisso. Em Deuteronômio 28:11, a gente leu ali, ele fala, o Senhor multiplicará muito o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo. Aqui Deus fala de 3 coisas que faziam a economia de Israel girar. Aumento da população, abundância na pecuária e fertilidade na terra, era o que fazia a nação enriquecer. E Deus sabe, hoje, onde a gente precisa de multiplicação. Deus sabe hoje aonde a gente precisa que Ele frutifique, que Ele multiplique. Né? Talvez você precise gerar mais trabalhadores na tua casa para te ajudar. Né? Tipo o Lucas e a Camila estão com 4 trabalhadores em casa agora. Essa é a multiplicação do ventre. Talvez você precise que o Senhor multiplique o trabalho que você está fazendo. Talvez você precise que o Senhor abençoe a tua empresa, para que através da tua empresa você seja abençoado. Que a tua empresa cresça para que você cresça. Deus sabe onde nós precisamos ser abençoados. E aquilo que nós colocamos na mão dEle, Ele vai multiplicar. Na mão dEle, Ele vai multiplicar. Irmãos, você tem planos para a sua vida? Você tem projetos? Ninguém planta um cafezal sem planejar quanto precisa investir, quanto trabalho vai ter e quanto quer colher e quanto quer lucrar. Então, se planeje na sua vida financeira. Tenha planos. Se planeje na sua vida profissional. Meu irmão, estude. Irmãos, eu fui fazer faculdade com 40. Não, me formei com 40. Fui fazer faculdade com 36 anos. E olha que a minha intenção nem era ganhar dinheiro porque eu fiz pedagogia. Ainda a minha intenção era para o reino, eu era professora da MT, eu queria ser uma professora melhor. Mas no meio do caminho a gente assumiu a igreja do Rio Verde e acabou que eu tenho usado a minha pedagogia nos meus filhos e nos seus filhos. Mas eu fui atrás. Eu estava em casa, não fazia nada, eu estava com a minha empresa, tinha falido, saí com a empresa falida, eu estava em casa, eu pensei, eu vou então me preparar para o ministério.
Então, se você tem planos, você tem objetivos. Se você tem objetivo, você tem um Deus que te abençoa. Você precisa planejar. Seja o melhor profissional na tua área. Seja aquele profissional que as pessoas vão pagar caro. Porque o teu trabalho vai valer. Seja o melhor. Eu tenho tentado fazer bolo bem gostoso. Estou conseguindo? Irmão, seja bom no que você faz. Cobre preço justo. Coloque na mão de Deus. E você vai prosperar. Seja bom no que você faz. Prosperidade do mundo. Olha só. Ah, não, peraí, estou pulando aqui. Eu quero falar agora sobre a prosperidade abençoada, a última. A prosperidade abençoada é a prosperidade de Provérbios 10, 22, que nós lemos. A riqueza sem dores. A riqueza sem angústia, sem agonia, sem sofrimento. Provérbios 10, 22, que nós lemos. A bênção do Senhor é quem enriquece, com ela ele não traz desgosto. O maior diferencial da prosperidade que vem de Deus é a paz. É a paz. A prosperidade que o mundo traz, ela vem acompanhada de muitas coisas. Ela vem acompanhada de ansiedade, de culpa, brigas familiares, preocupações, perda de sono. É uma prosperidade que não vem limpa, ela vem cheia de coisa ruim. Sabe que esses tempos atrás, faz muito tempo já, na verdade, alguns anos, uma irmã aqui da igreja que trabalha em casa de família, ela viajou para Paris. Irmãos, olha só, ela foi para Paris. Mas ela não pagou nada. Quem levou ela foi a família para quem ela trabalha. Eu falei, uau, irmã, você vai para Paris com tudo pago. Ela vou. E quando ela voltou, eu fui lá, conta para mim como é que é Paris. Ela falou, pastor, é linda. Mas eu não vi a hora de voltar. Eu falei, por quê? Porque aquela família briga demais. Aquela família não tem paz, aquela família briga demais, eles não conseguem conviver. Foi terrível. Uma família rica que pagou para a empregada aí. E eu fiquei pensando, gente, a pessoa mais próspera nesse lugar era ela. Que viajou com tudo pago e tinha dentro de si a paz de Cristo que excede todo entendimento. Aquela família era rica, mas não era próspera. A prosperidade que vem de Deus é limpa, ela é tranquila, ela permite que você desfrute de tudo que você conquistou com paz no teu espírito, com contentamento. E sabe que no mundo existe um nome, como é que fala? A prosperidade do mundo ela é popularmente conhecida como corrida de ratos. A corrida de ratos é uma metáfora, ela descreve um ciclo vicioso em que muitas pessoas hoje se encontram, quem sabe muitos de nós. Como que é a corrida de ratos? Imagine um rato correndo na rodinha, é essa a corrida. A pessoa trabalha, recebe um salário, aí quando ela ganha um pouco mais, ela não pensa em investir em poupar, ela pensa em melhorar a vida dela. Ela aumenta o padrão de vida. Então ela já vivia apertadinha, recebeu uma promoção, ao invés de ela ficar desapertadinha, ela aumenta o padrão e continua apertadinha. Aí ela vai, ela tem um carro de 30 mil, ela pula para um de 60, só que ela não faz a conta, o IPVA vai também de 2 para 4. Aí ela tem uma casa de 100 mil, ela compra uma de 200, mas o imposto também vai pular o dobro. Mas ela ganhou um aumento, ela quer melhorar de vida, ela melhora o padrão. Aí ela é sócia do clube da gente no bairro Alto, que não paga nada, daí ela faz o sócio lá do clube, ou aquele que tem lá em 4 Barras. Não, tem um mais barato ainda, o panorâmico. Ela começa com o panorâmico. Porque ela recebeu um aumento, então ela quer melhorar a vida. Irmãos, não tem nada de errado em melhorar a vida, nada. Mas o duro é quando a gente entra nessa corrida de ratos, que você trabalha, ganha mais, aí você ganha mais, você gasta mais. E você daí tem que trabalhar mais para manter aquele padrão que você aumentou. E acaba que você nunca descansa, nunca respira, nunca tem paz, nunca sai desse lugar de sufoco. E o dinheiro acaba se tornando um mestre, você precisa correr atrás dele todo mês. Provérbios 10, 22 é o antídoto contra a corrida de ratos. A corrida de ratos ensina que o nosso esforço é a fonte da prosperidade.
que senão a gente não vai conseguir. Mas o resultado dessa corrida é cansaço, exaustão, estresse, perda de sono. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece sem trazer dores. Sem trazer dores. Isso não anula o trabalho duro, porque Deus ama o trabalhador. Deus ama a pessoa esforçada. Mas essa palavra coloca o trabalho no lugar certo de nosso servo. Coloca o dinheiro no lugar certo de nosso servo. A bênção é o favor de Deus que multiplica o nosso esforço. Essa bênção que nos enriquece, ela vai multiplicar o nosso esforço, vai abençoar o nosso esforço. O favor de Deus pode abrir portas que o esforço não abre. O favor de Deus pode fechar portas que vão nos levar a um caminho doloroso. A bênção de Deus é o mais importante. O padrão de prosperidade do mundo, ele cobra caro, irmãos, porque ele cobra a nossa alma e a nossa paz. Esse padrão mundano traz ansiedade por manter esse padrão. O que os outros vão pensar se eu trocar o meu Uno por um Fusca? O que os outros vão dizer? Eu uso o Tome, agora eu vou comprar na C&A? Não posso. O que os outros vão dizer? É a ansiedade do padrão humano. Eu vou no aniversário, eu preciso levar o melhor presente. O que os outros vão dizer? Padrão humano pensa assim. Prosperidade humana pensa assim. E ela leva a exaustão, cansaço, dores. A prosperidade que vem da bênção do Senhor não traz desgosto, mas ela permite que você durma em paz, ela permite que você desfrute sem culpa, ela permite que você use os seus recursos até para abençoar os outros sem sentir que está perdendo, que está empobrecendo. A bênção do Senhor te tira dessa corrida de ratos, porque ela vai te ensinar a valorizar a qualidade da sua prosperidade, não a quantidade. A prosperidade que vem da bênção do Senhor vai direcionar o seu coração para aquilo que tem valor de verdade. E vai te dar o poder de usar o dinheiro sem ser escravo dele. Trabalhe duro, irmãos, isso é honrado. Mas trabalhe e viva com a convicção de que o favor de Deus sobre a tua vida é a bênção que vai te enriquecer e fazer com que todo o seu esforço não seja em vão. Ande debaixo dessa bênção. E para encerrar, eu quero só falar sobre alguns conselhos práticos, então. O primeiro conselho, prospere a sua alma, prospere sua vida com Deus. O outro conselho, adote um padrão de vida de paz. Se o teu padrão de vida tira a tua paz financeiramente, comece a colocar no papel, igual eu fiz com o pastor Nel esses dias. Colocamos tudo no papel, ele quis cortar minha mesada, eu não deixei, falei, não, esse você não mexe. Corta a internet. Mas é verdade, a gente colocou num papel e fomos cortando coisas. Para poder ter um padrão de paz. Irmãos, cortamos até pizza. Se for preciso, corta pizza. Quem sabe por um tempo a gente precise trabalhar duro, se sacrificar por um padrão de paz. Mas esse padrão de paz vai nos trazer paz. Então não faça novas dívidas, mas quita as que você tem e se sobrou, não aumente o padrão ainda. Poupe, guarde. Aprenda a ter prazer em guardar. Eu ainda não guardei nada, tá, irmão? A gente vai chegar lá. Interrompa o ciclo que mais dinheiro, mais despesa, mais dinheiro, mais despesa. Não. Seja abençoado, que o dinheiro te sirva. Muitas vezes a gente não prospera na vida financeira porque a gente não sabe usar o dinheiro com sabedoria. Seja pouco ou seja muito. Mas aqui tem uma coisa boa, a palavra de Deus diz que Deus dá sabedoria para quem pedir de graça. Então, na hora que você receber o teu salário, já ore, Senhor, me dá sabedoria para eu administrar esse valor. Deus sabe se esse valor está sendo o que você precisa ou não, se vai faltar ou não, mas comece priorizando aquilo que Deus te pede. E aqui entra outro conselho, semeie. Porque a lei da semeadura é implacável, meu irmão, ela dá certo.
No reino de Deus, a lei da semeadura é implacável. Mas semeie com propósito. Faça propósitos. Irmãos, dar o dízimo é muito mais do que entregar o envelope na mão de um obreiro aqui na frente, de pôr o envelope na caixinha. É muito mais. Dar dízimo é você reconhecer que Deus é a fonte da sua prosperidade. Quando você entrega o seu dízimo, você está dizendo assim: Deus, eu confio no Senhor, não nos 90% que ficou comigo. E quem confia em Deus não será decepcionado. Não será. Oferte, irmãos. Oferta é um ato de adoração. E mostra a generosidade do nosso coração. A oferta, ela mostra amor ao reino, amor ao próximo. E o último é o repartir. Repartir faz parte da vida do crente. Faz parte. E isso é um princípio judaico. Repartir. Sabe que esses dias eu estava escutando uma entrevista. Era um especialista financeiro em finanças entrevistando um judeu. Porque você sabe, o judeu tem fama de ser rico. Tem fama de ser rico e ele tem uma fama que não é verdadeira. Ele tem fama de ser mão de vaca. De ser seguro. Mas isso não é verdade, porque esse judeu que estava sendo entrevistado, ele falou assim: o judeu tem uma fama que não é verdade. Ele não é mão de vaca. Ele sabe administrar o seu dinheiro. E daí aquele rapaz perguntou sobre alguns princípios que o judeu segue, e ele falou assim: um princípio que nós seguimos é o repartir. Judeu reparte. Filho de Deus reparte. E ele ainda falou assim: se alguém bater na porta de um judeu, esse judeu pode ter muito pouco. Mas com o pouco que ele tem, essa pessoa não vai sair de mão vazia, ele vai ajudar com o que ele pode. E o povo judeu é um povo muito abençoado. Os homens mais ricos do planeta são judeus. Eu não me lembro qual a porcentagem que ele falou, se é 11% dos ricos são judeus. É uma porcentagem alta. Então, um povo que reparte é um povo abençoado. Então, são passos práticos, irmãos. Cuide da sua vida com Deus, que ela seja muito próspera. Semeie sem medo e com propósito. Reparta. E ouse na sua vida, tenha planos. Faça planos, estude, se prepare. Faça a sua parte. Deus vai fazer a parte mais difícil, que é abrir aquela porta naquele lugar que você sonha em trabalhar. Que é abrir aquela porta naquela empresa que você sonha em ter. Né, Dai? A Dai tem um salão que Deus deu para ela. E hoje ela trabalha, ela faz bem feito, porque ela planejou e executou. Você é uma pessoa próspera. E Deus vai te prosperar cada vez mais. Não tenha medo de planejar, irmãos. Planeje e coloque na mão do Senhor, porque tudo que você coloca na mão dele, ele multiplica. Tenha consciência de que a verdadeira prosperidade está em ter sucesso naquilo que você intenta fazer e no propósito que Deus pôs na tua vida. Termine o que começou. Planeje e ore. Deus vai prover. Faça a sua parte na aliança, porque os céus irão se abrir. O céu de bronze será quebrado e o céu irá se abrir.